Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, e a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Ontem nós celebramos a conversão de São Paulo e hoje nós queremos recordar 2 cristãos que viveram a santidade e foram formados por Paulo apóstolo, São Timóteo e São Tito. Nós vamos hoje também olhar as palavras de Jesus para buscar colocar em prática aquilo que ele avisa no Evangelho. O Senhor chama os discípulos e envia de 2 a 2, com poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Entrando na casa, os discípulos devem anunciar a chegada da paz. Então, onde está um discípulo de Jesus, precisa estar a paz que somente Deus pode nos dar. Então, Jesus ele está nos ensinando dessa forma a evangelizar. Evangelizar não somente com o anúncio de palavras, mas com uma vida em sintonia com o Evangelho. Nós somos chamados a olhar para esta mensagem do Senhor e entender que é preciso interceder pela messe e pela igreja, porque são poucos os operários. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo que Jesus se preocupa com as pessoas, se preocupa com o mundo. Por isso ele envia missionários. Nós precisamos entender que Jesus ama a todos, sem excluir ninguém. No envio dos missionários da igreja está a presença amorosa de Deus por nós. São João vai dizer: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. João 3,16. Por amor a nós, o Pai envia o seu Filho para morrer no madeiro da cruz. E essa mensagem de amor, ela precisa ser transmitida de geração a geração. Ela precisa ser ampliada na nossa igreja. E Jesus precisa de mim e de você, como operários da sua vinha, trabalhadores. Nós precisamos nos envolver com a vida da igreja e levar o nosso testemunho para dentro da nossa casa, para a sociedade. Irmãos e irmãs, o Filho de Deus, ele se faz homem por obra do Espírito Santo. E é no Espírito que ele envia os discípulos. É no Espírito que a igreja precisa também ser evangelizadora. Jesus, vindo ao nosso encontro, ele transmite a mensagem do Pai com o desejo de que chegue aos confins da terra.
e hoje Jesus deseja nos enviar. Vamos acolher o convite de Jesus e entender que nós temos uma missão na igreja e que o Senhor necessita da sua intercessão, da sua oração e do seu serviço. Jesus diz que poucos são os operários. E no Evangelho, em Lucas 12, 32, ele vai encorajar esse número às vezes pequeno de evangelizadores. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Irmãos e irmãs, vamos viver sem medo, na certeza de que Deus se entrega a nós, está conosco. Vamos pedir esta graça de vencer o temor que às vezes nos impede de evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com a intercessão de São Timóteo e São Tito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.